Imob TV. Oferecimento. Imobiliária Conquista. Fala comigo, sejam muito bem-vindos ao Imob TV, o seu programa semanal dedicado ao mercado imobiliário capixaba. Hoje um programa muito especial, eu recebo dois fenômenos da arquitetura brasileira, Gabriel Grandó e Stefan Maia. Eles que são lá de Porto Alegre, estão aqui em solo capixaba para desenvolver um belo trabalho para uma construtora linharense. Sejam muito bem-vindos, Gabriel e Stefan. Obrigado, Robertinho. Obrigado pelo fenômeno aí, né? Não sei se estamos à altura aí. E parabéns, então, pelo canal, né? Um canal totalmente dedicado ao mercado imobiliário. Para mim é uma novidade. Não conhecemos esse meio de comunicação lá no Sul, né? Então, a gente está muito feliz de estar aqui, conhecendo o estado, conhecendo a cidade e vamos mostrar um pouco aí da nossa experiência. Aí, né? Bacana. Gabriel, vocês que têm... Há 19 anos estão atuando aí com a Ideia 1. Ideia 1 é um dos maiores escritórios de arquitetura do Brasil, tem ganhado cada vez mais espaço no mercado imobiliário, tem sido requisitados, né, por grandes construtoras, não é isso, Stefan? Mas vamos direto ao assunto, né? Me conta um pouco da inspiração que vocês tiveram há 19 anos atrás de fundar a Ideia 1, que tem ganhado força nacional. Bom, acho que começou na faculdade, né? Um pouco assim, na arquitetura, né? O cara se forma e às vezes tem uma ideia que tu tem que atuar como se fosse um médico especialista em todas as coisas, né? Então, desde o início eu comecei a entender que tinha coisas que não era para mim, né? Não tenho a noção muito de arquitetura de interiores, não tenho nem gosto para isso, eu admiro muito quem faz isso, né? Comecei a ver que minha veia, meu talento estava na área de edificações de grande porte. Então, uma época eu estava muito na faculdade empolgado com a ideia do urbanismo, né? Uhum. Até me lembro que eu comentei com um amigo meu, né? Quero ser urbanista, né? Ele, cara, como vai ser urbanista? Tu vai projetar para o poder público, né? Foge dessa, né? A cidade se ajeita, né? E aí ficou um pouco adormecida essa ideia do urbanismo e a gente começou a focar muito, né, em projetos de edificações, em concursos de projetos, concurso de arquitetura, né, que na época lá em 2003, quando eu me formei, existia bastante oportunidade, né, que tu submete um projeto de uma forma anônima, né, então ganha o melhor projeto através de um júri, então a gente começou a ganhar algumas premiações e começamos a começar a montar um escritório ali, juntando mais um, dois, três, quatro e foi crescendo a Ideia 1. E a gente focou então no mercado imobiliário também depois quando já tínhamos os nomes, né, o certificado de qualidade dessas premiações, em focar realmente em fazer arquitetura, né, projetos arquitetônicos para as incorporadoras. Esse foi o início da história. Bacana. E vocês têm um modelo criativo, um modelo mental para a arquitetura um tanto quanto diferente que nós vamos falar aqui no programa. Foi isso que tem atraído novos associados, assim como o Stefan? Fala aí, Stefan, como foi a sua chegada na Ideia 1? Bom, eu fiz faculdade em Florianópolis, né, na Federal de Santa Catarina, e até o brinco que é o orgulho do Gabriel me tirou de Floripa para ir para Porto Alegre, trabalhar na Ideia 1. O orgulho da Ideia 1, eu uso ele como marketing, olha aqui. Ó. Saiu do litoral de Floripa lá para vir morar em Porto Alegre para trabalhar na Ideia 1. Exatamente. Parecido com o Gabriel também, né? Na faculdade me interessava muito por projetos de grande escala e qual que é a relação dos projetos de arquitetura com a sociedade e como que a arquitetura impacta na vida das pessoas, né? E logo depois que eu me formei, no Instagram, vi a vaga do escritório, fui falar com eles, falar que iria para Porto Alegre, né? E o modelo ali do escritório, acho que o Gabriel vai comentar melhor, né? De ser social o escritório. Então, hoje eu, o Gabriel e os demais arquitetos somos todos sócios, né? E isso faz com que a gente esteja muito, muito unidos nos objetivos, na visão de empresa e até na visão de arquitetura e como isso impacta as cidades, né? Então, assim que eu fui parar lá e assim que... Muito bacana. Vim parar aqui em Linhares também, primeira vez Espírito Santo, muito legal. Seja muito bem-vindo a Linhares, ao Espírito Santo. Então, você falou um negócio muito interessante, o modelo, né, de criação da Ideia 1 chamou a atenção, assim, do Stefan, mas acredito que todos os seus sócios lá. E eu percebi nas nossas conversas, Gabriel, que você tem um modelo de gestão fora do tradicional lá no seu escritório, lá na sua empresa, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, que além da criatividade ser um pouco fora da curva,
né, o modelo de gestão da empresa também é fora da curva. Fala um pouco para a gente aí sobre o modelo de gestão lá da Ideia 1. A gente foi, né, estruturou ele com advogados e tal para ter um contrato, mas ele vem muito da nossa própria vontade, né, dos fundadores, aí, do pessoal que estava desde o início do escritório, do nosso DNA mesmo. Então, tenho sempre, parafraseio um estagiário, né, que estava lá e disse, olha, sempre gostei de trabalhar na Ideia 1, que depois ele se efetivou como arquiteto lá, porque desde quando eu era estagiário, se eu vinha com uma ideia boa, estava numa discussão num projeto, né. E a gente trabalha todo mundo no mesmo ambiente para estar sempre essa troca assim, que a gente acha muito rico, né? Mas quando eu era estagiário, se eu tinha uma ideia que era melhor que a do fundador, do diretor, cara, o diretor era o primeiro a dizer, joga fora a minha ideia e vamos usar a tua, porque o que interessa é a gente estar aqui pelo melhor projeto, né? Então essa questão de dar oportunidade, eu acho que hoje o escritório, né, a gente tem mais de 700 projetos, e se tu olhar, a gente não tem uma linguagem específica do escritório, a gente tem essa abertura, né, para as pessoas que chegam ali poderem também se expressar. A gente pensa muito em qual é o local, qual é a rua, qual é o morador daquele bairro, quem é que vai usar, né, quem vai ser o futuro usuário final, né, os nossos clientes são os incorporadores, mas quem vai usar mesmo é a relação com a cidade, né. Então tem toda essa abordagem um pouco mais horizontal, que influenciou então a estruturação da gestão da empresa. Então são todos arquitetos associados, todos participam também das decisões da empresa, né? Quando a gente tem assembleia, a gente pauta as principais decisões, vamos investir em tal tipo de investimento, né? Porque a gente tem dividendos mensais, né? Então vai impactar no recebimento de todo mundo, então todo mundo realmente é sócio da empresa, está investindo, né? E ao mesmo tempo, quando tem um faturamento grande, todo mundo vai ter também a sua, né, dentro das suas porcentagens de São quantos associados, Gabriel, no total? Hoje a gente está em 16, estamos entrando mais dois arquitetos, são 18 arquitetos, e mais 9 estagiários, né? Então, os estagiários não são sócios, né? Mas Tá no caminho de serem. Temos mais 5 contratações abertas aí até para mais estagiários e arquitetos, né? Então, a gente vai chegar numa equipe de 32 pessoas. Caramba! Né? Com uma previsão já, a gente está reformando uma nova sede para ter um espaço para até 48 pessoas, assim, para a gente estar sempre no mesmo ambiente, todo mundo trabalhando junto. Legal, Gabriel. É um modelo um tanto quanto fora da curva também, né? Porque normalmente os escritórios, eles têm um modelo tradicional, né, Stefan? Né? Tem 2 sócios ali num CNPJ, aí tem a turma que trabalha ali, às vezes é no MEI, às vezes é no CLT, mas esse na grande maioria é o modelo. Isso tem mudado, né? Assim como empresas como a de vocês, várias outras empresas já têm seguido esse caminho, mas isso é muito novo ainda. A grande maioria, ela flerta com o modelo tradicional. E aí, quando a gente inova, a gente aprende também. Quais foram os principais aprendizados que você teve aí nesse modelo de gestão que você pode falar aqui para o nosso telespectador, assim, para motivar, né, quem está nos assistindo a seguir um caminho desse? Tem acho que uma das principais questões é a própria gestão da equipe mesmo com os demais colegas, né? Se tem por acaso alguém que não está desempenhando, vai sobrar mais trabalho para o cara que está do lado ali. Isso, no longo prazo, né, a própria equipe, não é nem os diretores ou os gerentes ou os coordenadores que precisam, né, dar um feedback para melhorias ou eventualmente pedir para se retirar, né? A própria equipe mesmo que decide isso de uma forma orgânica, porque realmente está demandando mais deles, ao mesmo tempo que tem muito trabalho, temos muito trabalho pelos próximos 6 meses. E aí, vamos contratar mais alguém? E isso vai tirar dos dividendos todo mundo, né? Então, vamos contratar ou vamos segurar um pouco mais, vamos trabalhar um pouco mais para ter mais dividendos? Então, isso é uma autogestão, assim, que eu vejo que é muito positiva. Tudo assim, em prol da produtividade, né? Em prol da produtividade e do bem-estar. Às vezes, assim, não, prefiro ganhar um pouquinho menos, mas, cara, tem muito trabalho, a gente precisa contratar mais pessoas, então isso tem sido legal. Uma coisa que não funcionou, que a gente ajustou agora no novo contrato, é assim, quando alguém sai da Ideia 1, né, o que ela tem direito, né, então isso a gente fez todo um contrato, né, a gente tem 2 divisões, né, os sócios, sócios tem a cota capital, patrimonial e de serviço, né, então tu não necessariamente precisa ter cotas patrimoniais, tu precisaria entrar com dinheiro, né, ou, né, sócios mais antigos a gente, né, não precisou entrar com dinheiro, a gente tem uma porcentagem, então quando essas pessoas estão há mais tempo e têm cotas patrimoniais, quando elas saem, elas têm direito a vender essas cotas patrimoniais
mas é uma transação entre pessoas físicas, então nunca vai onerar a empresa. Ah, que bacana. Então, tu compra dos próprios outros sócios que se interessam em comprar, ou tu pode entrar para a empresa só como cota de serviço, sem entrar com nenhum Legal. patrimônio, e quando sair, tu também não tem direito a nenhuma cota capital, né? Então, isso foi um aprendizado. Agora vamos conhecer um pouco, né, as ideias da Ideia 1, né? Vocês já têm um modelo de empresa um tanto quanto diferente, desde o quadro societário até o processo criativo de vocês. Vamos para a prática agora, o que tirou vocês de Porto Alegre e abriu a porta do Brasil, as portas do Brasil inteiro aí, para que nesses mais de 700 projetos vocês atuem nos 4 cantos do país. Né? Me dá um exemplo aí, assim, o que na prática vocês têm visto a transformação do urbanismo contemporâneo. O que vocês têm vivido lá no Sul, né? E o que vocês estão levando o Brasil afora, assim como Linhares e Aracruz? Acho que o crescimento das cidades, né, é uma realidade brasileira e mundial, né? Então, a gente tem cada vez mais pessoas morando nas cidades, né? E as cidades, para acomodar essa quantidade de pessoas que está chegando, ela precisa se repensar, né? Então, modelos mais recentes, de uma cidade mais adensada e de ter uma possibilidade de uma vivência urbana e uma experiência urbana mais adequada para as pessoas tem ganhado força, principalmente porque quando a gente vem de uma ótica de um urbanismo anterior, né, que é o urbanismo pensado para o carro, de separação de funções nas cidades, isso tem gerado um esgotamento, né? Hoje em dia você não consegue mais construir autoestradas para suprir demanda de aumentar a viagem de meios de transportes automotivos individuais, né? Então, acho que o novo paradigma assim, das cidades e também o que fez a gente ser tão reconhecido foi ter essa sensibilidade nos projetos, né? Então, conseguir pensar a arquitetura como uma parte da cidade, não como um objeto isolado. Então, a gente sempre pensa muito como que a arquitetura vai ter essas interfaces. Então, o térreo, a gente sempre pensa em algo ativo, dar um retorno para a cidade, né? Ter questões de fruição pública nos projetos. E possibilitar uma vida mais focada no usuário, no transporte a pé ou de meios ativos de transporte, do que numa vida mais fechada, que depende do carro, né? Enfim, isso também abre outros debates, tanto de emissão de carbono quanto sedentarismo, e acho que é uma questão que a arquitetura e o urbanismo conseguem tangibilizar muitas questões contemporâneas da vida na cidade. Muito bacana, você usou aí, Stefan, alguns exemplos aí da logística, né? De eu morar perto do meu trabalho, por exemplo, e fazer ali a minha rotina a pé ou de patinete, que está usando muito, por exemplo. Quais as metodologias que você usa, as principais metodologias, Gabriel, que vocês usam lá num processo criativo como esse, para você estudar um bairro, por exemplo, como aqui em Linhares, que vocês em breve estarão atuando aqui em Linhares? Sim. Bom, o roteiro padrão do desenvolvimento de produtos no mercado imobiliário, né, que a gente vivenciou e vivencia isso muito, que às vezes vem um briefing do incorporador, que validou com os corretores, as imobiliárias, né, qual é a demanda hoje, né, daquele local, quais são o tipo de público que está pedindo, né, querendo morar nessa região, e aí, então vinha um briefing que a gente tinha que fazer uma arquitetura dentro dessa visão. O que a gente propõe, que eu acho que é um pouco diferente, é que a gente gosta de ir um pouquinho além, porque quando a gente faz um projeto, né, a gente demora, eu digo, 9 meses mais ou menos um projeto de um prédio, de um bairro, claro, um pouco mais demorado, mas para a parte de concepção dele, né? Concepção até aprovar na prefeitura e lançar para o mercado. Então, tu vai vender ali por uns 6 meses ainda mais depois, 1 ano, vai construir por uns 2, 3 anos, né? Então tem todo um processo ali, talvez desde que a gente começou a projetar até entregou a obra, são em torno de 4 a 5 anos, né? Só que essa obra ela vai continuar existindo na cidade por 100 anos pelo menos, né? E o que a gente pensou há 5 anos atrás que vai garantir que essa edificação realmente perdure no tempo, ela possa, digamos, atender às necessidades das pessoas. Então a gente criou todo um processo para entender quais são a vocação do local, mas escutar as pessoas antes, né? Muito do design thinking, né? Quando a gente trouxe a metodologia, então a gente brinca que a gente tem uma metodologia do design thinking para desenvolvimento de produtos no mercado imobiliário. Então a gente tem um sistema de pesquisa de entender, não faz pesquisa de mercado, a gente faz uma pesquisa para entender quais são as motivações, as emoções, que no fim as pessoas acabam comprando por emoção, quais são os desejos delas, e aí a gente faz uma cocriação então com os players, com os corretores, com o incorporador, com o terrenista, para junto com o conceitos que a Ideia 1 vai trazer, né, de referência, eles também se inspirem e a gente consiga criar algo que seja muito maior, né? Pensando nesse legado, pensando na relação com
com o entorno, com o bairro, com a cidade, não só resolver a minha questão da venda, mas como que isso pode perdurar e trazer uma qualidade de vida para as pessoas que estão morando ali e melhorar as cidades como um todo, né? Então, esse é o diferencial. Bacana, meninos, a gente vai para um rápido intervalo, você não saia daí que a gente volta já já. Vai me dizer que você ainda tá pagando aluguel? Ah, sai dessa, né? Conquista premiada. A cada R$30 mil em compras, você concorre a um Fiat Pulse zerinho. Imobiliária Conquista. Vem que a casa é sua. A oportunidade de você ter uma piscina splash na sua casa chegou. Modelos que variam de 3 a 10 metros. Você realiza seu sonho com piscinas que cabem no seu espaço e no seu bolso, com as melhores condições de pagamento. Com uma splash, é fácil ser feliz. Estamos de volta e hoje um programa muito especial. Eu recebo 2 fenômenos da arquitetura brasileira, Gabriel Grandó e Stefan Maier, eles que são lá de Porto Alegre, da Ideia 1, que há 19 anos estão aí transformando, né, a arquitetura, o urbanismo brasileiro lá de Porto Alegre para o Brasil todo. Meninos, no primeiro bloco nós falamos um pouco da inspiração de vocês em criar, né? Agora eu queria que vocês falassem para a gente, para o público capixaba, qual foi o maior case da Ideia 1 até hoje nesses 19 anos? Acho que o maior case que nos trouxe aqui, né, para terras capixabas foi o Parque Una Pelotas, né, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde a gente começou a fazer esse projeto de city design, que a gente chama, que são os conhecimentos de arquitetura para o mercado imobiliário, mas com uma visão da cidade, uma visão do usuário, uma visão da relação dessas áreas privadas com os espaços públicos, né? É um bairro, o Parque Una Pelotas é um case hoje de referência no Brasil, foi muito inspirado também no início da Pedra Branca, que foi um case lá de Santa Catarina, que foi um dos primeiros bairros planejados, né, no país. E a gente está... enfim, é um projeto que agora ele é uma referência. A gente está agora com o Parque Una Uberlândia, vai iniciar, Parque Una São José dos Campos, Parque Una Porto Alegre, então é uma referência já desse mesmo cliente que a gente já está, enfim, sendo demandado também por outros clientes em outras regiões do país, né, que foi onde eu acho que foi hoje o nosso maior case. O que te trouxe a terras capixabas, e aí Perfeito. O que a gente quer saber, o que trouxe vocês aqui no Espírito Santo, né, passando por Aracruz e aqui em Linhares? Acho que toda essa experiência que a gente teve com o Parque Una, né, nos deu uma bagagem, também uma visibilidade, onde vários incorporadores, desenvolvedores de áreas vêm nos procurar para tentar entender como é que eles podem potencializar as áreas dele, né, como é que se faz essa arquitetura focada nas pessoas, e foi isso que nos trouxe até aqui, né? É possível, Gabriel e Stefan, fazer uma arquitetura e um urbanismo contemporâneo em áreas pequenas? Porque quando a gente pensa num bairro novo, num bairro moderno, num bairro inspirado dentro das técnicas que vocês usam, a gente pensa em grandes áreas. Mas é possível fazer um novo bairro dentro de áreas pequenas? Perfeitamente, com esses conceitos de gentileza urbana. A gente tem até um case, acho que o menor projeto da Ideia 1, que são 7 apartamentos, um empreendimento único com... Eu não sei se tem nem 15, 20 metros de frente o terreno, que a gente trouxe vários conceitos de gentileza urbana, de ativação de rua, né? Mesmo num projeto, então, assim... Terreno de 300 metros quadrados, né? Então, claro, hoje em dia a gente não trabalha mais com projetos desse porte, né? Mas com certeza é possível. E, claro, o que nos trouxe aqui foi a Conquista Negócios Imobiliários, né? Que nos convidou para fazer um projeto em Aracruz. E a gente está agora conhecendo Linhares aqui. Mas assim, o que nos trouxe mesmo foi o sucesso comercial também, né, desse empreendimento do Parque Una Pelotas, que hoje a Ideia 1 está fazendo o 18º e 19º lançamento dentro desse bairro. Legal. E se não fosse o sucesso, né, de lançamentos um atrás do outro, claro que não teria sido uma velocidade tão grande de execução do bairro, inclusive das áreas públicas, e acho que é esse que é o diferencial, né? Trazer essa sensibilidade, mas também com uma visão de como viabilizar comercialmente esses empreendimentos. Legal, muito interessante. Então já tem construtora capixaba, né, a Conquista Negócios Imobiliários aqui de Linhares, né, pensando no futuro, já pensando em transformar áreas de terra em bairros inovadores. Essa é a missão, né, que traz vocês aqui ao Espírito Santo?
Perfeito. Já pensar para os próximos 100 anos, como você disse aí no primeiro bloco? Perfeito. De novo, né? Tem que ter essa veia de empreendedor, né? Os bairros planejados eles não são condomínios fechados, é um projeto muito mais complexo, mais demorado, de investimento na frente para ganho mais a longo prazo, né? E essa área que a gente viu especificamente lá em Aracruz, então muito já conectada com a cidade, com um potencial realmente muito maior do que talvez algumas pessoas estavam pensando lá, só fazer um loteamento de casas, assim, algo muito simples. Não, a gente tem um potencial muito maior que a gente pode trazer para a qualidade daquele local, aumentar o VGV e ainda assim ser um benefício para a própria cidade. Acredito exatamente, né? Que é uma vantagem tanto para o investidor incorporador, né? Que consegue ver um ganho a longo prazo, e uma vantagem para as pessoas que moram ali, não necessariamente as que vão vir morar dentro do empreendimento, mas tem um potencial de mudar todo o entorno, né? Bacana, vocês falaram de Aracruz, que vocês já estão trabalhando num projeto em Aracruz, então o aracruzense aqui deve estar curioso, né? Vocês já estiveram em Aracruz nessa semana, vocês visitaram a área, e fala aí para o aracruzense aí o que eles podem esperar da Ideia 1 aí para os próximos meses ou próximo ano, né? O que será ali esse novo bairro ali no centro da cidade ali, o que vai ter, né, de diferente dos bairros, dos loteamentos tradicionais ali no coração de Aracruz? A gente, antes de qualquer traço arquitetônico e urbanístico, a gente tem que conhecer o local, conhecer, né, os moradores, a cidade, né? Então ontem a gente passou o dia inteiro conhecendo outros pontos da cidade, entramos no terreno de carro de dia, de carro pela noite, todos os acessos, vamos simular como é que seria um acesso por aqui, para a gente entender. A gente caminhou, tô com as botas sujas, é importante caminhar também, ali tem um desafio, né, de desnível, né? A topografia em Aracruz, ela tem altos e baixos ali, então como é que as pessoas, essa caminhabilidade, onde é que vão acessar os carros pra gente, então foi muito importante, é sempre importante a gente começar a sentir o local. A gente teve reuniões também com o pessoal da prefeitura hoje de manhã, também para mostrar esses conceitos novos, né? Então agora que a gente vai começar realmente a projetar, mas os conceitos, acho que a gente depois vai mostrar algumas imagens aí, são muito assim do empreendimento de escala humana, onde, né, muito que a gente vai às vezes para o exterior lá, vai para a Europa para ver, para fazer um turismo nas cidades onde a gente acha maravilhoso, onde é seguro, onde as pessoas estão convivendo na rua, estão tendo qualidade de vida nos espaços públicos, né, e uma relação de uso misto entre comercial, residencial, tudo acontecendo no mesmo espaço. A harmonia entre o comercial e o residencial, não é isso, Gabriel? Perfeito, exatamente. Eu ouvi esses dias, eu estava ouvindo um podcast seu, eu ouvi um termo assim, dorme em cima e trabalha embaixo, né? Quando você viaja o mundo afora, você tem visto cada vez mais imóveis com essa pegada, com esse perfil? Tem o perfil, claro, tem o perfil de um tipo de morador que não quer estar tão próximo dessas áreas, né? Então a gente tem que ter muita sensibilidade de esses bairros justamente tem que atender vários perfis de moradores, né? Desde do cara que quer ali estar, as pessoas que querem estar mais junto a umas áreas mais, talvez, com movimento de pessoas, outras pessoas que não querem, né? Então isso é uma tendência, acho, né, no mundo todo, das gerações Z, geração milênio, de quererem ocupar essas áreas públicas. Isso aí é uma tendência já que a gente vê. E as pessoas ocupando as áreas públicas, elas se tornam donas, né? Se sentem inseridas na vontade, assim, de criar uma comunidade e de cuidar daquelas áreas, né? Então isso eu acho que é a qualidade que acaba gerando. E isso que a gente fala, né, do dormir em cima e trabalhar embaixo, na arquitetura e no planejamento a gente chama de uso misto, né? Então que o local ele não tem uma função única. Então, diferente de um outro planejamento de outras épocas, você não tem mais o bairro que ele vai ser só dormitório e o bairro que vai ser só comércio, né? Primeiro porque isso gera insegurança, né? Então, durante o dia o bairro que é só dormitório vai estar vazio e durante a noite o bairro que é só comércio, ele vai estar vazio também, né? Então, quando você consegue misturar esses usos e ter o que a gente chama de uso misto, você consegue que o espaço tenha vida e sinergia em todas as horas do dia. Isso vai trazer segurança, né? Isso vai reduzir os deslocamentos na cidade. Então, acho que também que nem o Gabriel comentou, né? As novas gerações que estão mais preocupadas com essas questões urbanas e também com uma praticidade do dia a dia, né? Estava comentando hoje que tem pessoas, claro, a realidade brasileira se torna muito difícil, mas você pega o carro
para andar 1 quilômetro e para esteira correr 1 quilômetro, né? Então, coisas assim que acho que esses conceitos estão mudando, né? É verdade, a gente falou bastante de logística hoje, mobilidade urbana hoje aqui no nosso programa. E Linhares, nós ganhamos um presente essa semana, né? Foi inaugurado aqui em Linhares, né, o aeroporto de Linhares, o terminal de passageiros, e nós tivemos uma cobertura. Roda o VT. Aconteceu a tão esperada inauguração da reforma e ampliação do aeroporto regional de Linhares. A cerimônia contou com a presença do governador do estado, Renato Casagrande, o então ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, demais autoridades e a população de toda a região norte. O novo terminal, que será administrado pela Infraero, poderá receber até 5 voos comerciais diários, com capacidade de até 200 passageiros, e voos de cargas, além de ser rota alternativa ao aeroporto de Vitória. Vale ressaltar que a nova estrutura da pista tem 1.860 metros, sendo maior que a de Congonhas, em São Paulo. O próximo passo será com a Azul Linhas Aéreas, que fará um voo teste no próximo dia 28, com uma aeronave ATR, com capacidade para aproximadamente 70 passageiros. Após o voo teste, a expectativa é que a primeira rota seja Linhares-Belo Horizonte, com voos diretos. O governador do estado, Renato Casagrande, pontuou que o novo aeroporto regional de Linhares vai impulsionar ainda mais o desenvolvimento da região, atraindo mais empresas, negócios e, consequentemente, mais turismo em todo o norte do estado. Parabéns à Prefeitura de Linhares, parabéns ao governo do estado por esse belo presente que vocês deram aqui para Linhares. Agora Linhares está de portas abertas aí para o Brasil e para o mundo, possibilitando que mais negócios venham aqui para a nossa cidade. Meninos, um aeroporto ele é essencial aí, né, para uma cidade inteligente, para que a gente tenha desenvolvimento, não é isso? Perfeito. Eu vou falar uma coisa para vocês, a gente está caminhando para o final do nosso programa, infelizmente passa muito rápido, mas antes de terminar eu preciso de fazer uma pergunta para vocês. Quais os principais desafios que vocês têm encontrado Brasil afora para implementar, né, os projetos de arquitetura e urbanismo contemporâneo? Acho que os principais desafios, né, é a gente conseguir encontrar as convergências, né? Convergências do que a técnica, né? Porque somos técnicos, apesar de trabalhar ali com fronteiras de artísticas e de sociologia aplicada, né? Somos técnicos, então a fronteira entre os técnicos, o poder público, né? A vontade política, a abertura de prefeituras, de legislações, né? Que consigam adaptar melhor essas ideias, e também dos empreendedores imobiliários. Eu acho que quando a gente encontra a convergência, né? Que todo mundo pode sair ganhando disso aí, é quando a gente consegue colocar para frente as nossas ideias. Em prática, né? Eu acho que cada vez mais, tanto o empreendedor quanto o poder público, né, tem tido aí, tem se projetado para ouvir novas ideias, para executar novas ideias, porque tem dado certo. Nós conhecemos o trabalho da Ideia 1 numa viagem que nós fizemos a Balneário Camboriú, onde que a gente teve a oportunidade de conhecer alguns projetos que a Ideia 1 fez. Meninos, para a gente finalizar o nosso programa, eu queria que vocês deixassem para o arquiteto capixaba uma mensagem de otimismo. Eu sempre penso assim, nesses empreendedores de bairro planejado, assim, que realmente são os empreendedores que são muito inspiradores, né? Porque eles não estão ali para investindo e pensando para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, são 10, 15, 20, às vezes 30 anos de desenvolvimento, né? Então, são pessoas que justamente nos inspiram, independente do governo, das crises que virão por aí, eles têm que pensar muito no longo prazo, né? Então, eu acredito assim que nós como arquitetos, a gente tem tem muito mais o que contribuir para o desenvolvimento da cidade, porque a gente conhece as pessoas, né? Conhece a necessidade delas, e a nossa voz como arquiteto, com essa visão da relação com a cidade, eu acho que é uma coisa que cada vez mais a gente pode contribuir na concepção, né, do futuro, seja de uma casa, de um prédio ou de um bairro novo para uma cidade. Eu faço do Gabriel as minhas palavras, né? E acho que ter essa visão mais ampla e mais holística da cidade, pensar a coletividade também e não apenas o privado, é o que vai trazer a melhora assim, para as cidades.
Bacana, o Espírito Santo, Linhares e o Espírito Santo tem grandes arquitetos, grandes nomes na arquitetura, né, tem feito a diferença. Aqui em Linhares nós temos assim, arquitetos que têm ultrapassado as fronteiras do município, do estado, já estão trabalhando pelo Brasil afora, né, nós temos grandes empreendedores aqui do setor imobiliário investindo pesado na arquitetura, entendendo que a arquitetura faz parte do processo não só da venda do produto, mas do contexto que envolve aquela cidade, o bairro. Então vocês estão de parabéns. Parabéns também para a Conquista Negócio, né, que contratou a Ideia 1 para vir aqui, para pensar não só, né, o empreendimento lá em Aracruz, que vocês vão trabalhar agora, para preparar o empreendimento para vender, mas pensando para daqui a 50, 100 anos, o que o projeto, a ideia de vocês, né, vai impactar lá no futuro. Então, todo mundo está de parabéns. Obrigado pela oportunidade de ter vocês aqui no Imob TV, que é um programa dedicado ao mercado imobiliário, e as portas do programa estarão sempre abertas para vocês. A gente Obrigado, que agradece. Robertinho. Muito obrigado, Robertinho. Maravilha, um abraço para todo mundo lá do time da Ideia 1, tá bom? Legal. Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e você pode ouvir o áudio do nosso programa no nosso podcast. É só ir lá no Spotify e no Deezer e procurar por Housecast, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau! Você assistiu Imob TV. Oferecimento Imobiliária Conquista.